Doutores, doutoras, retornando então ao nosso segundo round aqui, estamos falando sobre a sucessão das partes, artigo 108 e 109 do Código de Processo Civil. Vou compartilhar novamente minha tela com vocês, ok? E nós estávamos falando sobre a sucessão das partes com relação a terceiro, ok? Estávamos falando justamente sobre isso, a sucessão das partes com relação ao terceiro, em especial o terceiro de boa-fé, né? Porque é aquilo que eu havia dito para vocês, é muito comum ocorrer situações em que o terceiro ele quer reivindicar um direito dentro de um processo e o juiz vai ter que fazer análise se o efeito das partes originárias vai afetar ele ou não. Os exemplos que nós criamos na aula anterior, né, afetará. O exemplo que eu falei ao final ali, que é possível muitas vezes você criar mecanismos para que você não transfira a propriedade sem um resguardo, se chama cláusula de reserva de domínio. Né? Até falei um pouco antes ali de iniciar a gravação para o Fernando e para a Patrícia. Cláusula de reserva de domínio. O que você faz? Você vai realizar a transferência, vendi o carro para o Fernando, ok? Eu vou fazer um contrato com ele de compra e venda com cláusula de reserva de domínio. O veículo vai ser transferido para o nome dele. Quando nós formos realizar essa transferência, eu vou lá no Detran com esse documento, com esse contrato reconhecido firme em cartório, e vou pedir para averbar no documento do veículo, lá nas condições de impedimento, vai constar o seguinte: cláusula de reserva de domínio a fulano de tal. Significa que o Fernando vai responder por todos os danos, ok? De responsabilidade civil, criminal, administrativa, multa, é dele o veículo. Entretanto, ele não consegue transferir, ele não consegue vender ou repassar. Por quê? Porque existe um impedimento. Que impedimento é esse? A cláusula de reserva de domínio. Tudo bem? Então, muitas vezes, nós utilizamos isso aqui como mecanismo de garantir o recebimento, né? Para que essa pessoa não transfira esse carro, esse caminhão, esse veículo para outras pessoas, tá? Beleza, então, essa era a quarta consideração. E quinta consideração, possibilidade de ocorrência da fraude à execução. Pessoal, quando ocorre a citação da parte, isso daqui já dentro da ação de execução, tá? Ocorre a citação da parte e a parte vai lá e começa a transferir os bens, né? Ocorre o que chamamos de dilapidação dos bens. Ele começa a vender, transferir tudo para não pagar nada. O que você faz? Você pode pedir a fraude à execução e essa transferência ocorrida, ela vai ser ineficaz com relação ao credor, ok? Por quê? Porque ocorreu uma fraude e esta fraude ela não é admitida no ordenamento jurídico. Tranquilos? Tá? Então, isso também é uma consideração sobre o tema. Sobre o assunto, eu trouxe aqui para vocês duas jurisprudências, na verdade, para vocês entenderem um pouco mais. Olha só, esse caso aqui é um plano de saúde, ok? Olha lá, é um plano de saúde Santa Casa, e este plano de saúde vendeu a carteira dos seus beneficiários por uma outra empresa. Vamos imaginar hipoteticamente dizendo que a Unimed decide transferir a sua carteira de beneficiários para uma nova empresa, ok? Uma nova empresa aí. Saraiva Saúde. E aí o que acontece é o seguinte, mas quando eu celebrei o contrato, foi com a Santa Casa. E aí, obviamente, houve ali alguma... Olha o seu Lindomar entrando. Houve ali alguma situação em que ocasionou um dano e esse dano precisa ser reparado. Quando for ingressar com esta demanda, decido, obviamente, ingressar contra a parte originária, que neste caso em específico foi contra a Santa Casa. E aí, olha o que o julgado nos diz. Ó, plano de saúde, legitimidade e ilegitimidade passiva, Santa Casa Saúde. Alienação da carteira de beneficiários. Artigo 109 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 109, a alienação da carteira de beneficiários
da Santa Casa Saúde para Vitalis Saúde S.A. no decorrer da ação não altera a legitimidade das partes. Além disso, o artigo 109, parágrafo 3º, determina que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estende-se aos adquirentes ou cessionários da carteira do beneficiário. Ou seja, se houve ali uma necessidade de indenização por danos materiais, morais e assim por diante, este que adquiriu irá responder também, tudo bem, pelos danos causados. Pessoal, fazer uma pausa aqui, agradecer a presença do meu amigo Lindomar. Obrigado, doutor, pela presença. Tamo junto aí, viu? Obrigado pela presença. Olha só o segundo exemplo aqui para vocês, segundo a jurisprudência. Uso capião extraordinário. Foi uma ação de uso capião em que a parte originária, né, o polo ativo ingressou com a demanda, mas possivelmente este processo, este imóvel, foi transferido de propriedade, de posse, né, do curso da demanda. E olha só, o que o julgado nos diz? A alienação do imóvel ocorrida no curso da demanda não tem o condão de alterar a legitimidade das partes, nos termos do artigo 109. Adquirentes que, contudo, submetem-se aos efeitos da sentença. Então, nesse caso aqui em específico, eles queriam que alterasse o nome da parte autora. Por quê? Para que constasse os benefícios do uso capião para o novo adquirente. Não é permitido. Por quê? Ocorreu a estabilização subjetiva da lide. Você vai falar, professor, mas vai sair o uso capião em nome do outro lá. Vai sair. Entretanto, os efeitos dele vão ser válidos para você também. Entenderam? Então, nesse caso, foi garantido o uso capião para a pessoa A, mas essa pessoa A vendeu esta posse para você, significa, em outras palavras, que aquele direito conquistado naquela demanda também lhe faz jus. Porque o efeito de transferência ele é tanto negativo como positivo. Nesse caso aqui em específico, ele foi positivo, porque a ação foi julgada procedente. Vocês estão entendendo? Porque os exemplos que eu falei anteriormente foi tudo negativo, né? Tudo assumindo bronca, assumindo dívida, assumindo situações. Aqui não, aqui é positivo. Aqui ocorreu uma ação procedente e essa procedência, ela ajudou aquele que adquiriu essa propriedade. Então, ele também se submete aos efeitos da sentença, que neste caso são efeitos positivos. Sobre a sucessão das partes ainda, nós temos o artigo 110, que ele nos fala o seguinte: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Primeiramente, pessoal, o que é o espólio? Nós já falamos em sala de aula sobre o espólio, quando estudávamos lá o artigo 75, que fala dos representantes em juízo ativo e passivamente. Lembrando que o representante jurídico do espólio é o inventariante, Então, o espólio é o quê? É o conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo de cujos, que esses bens, obviamente, serão partilhados no inventário. E vou além, o espólio é o conjunto de bens, ativos e passivos. Porque o juiz, na hora de fazer a partilha, ele vai certificar quem são os credores, quais são os débitos e quais são os valores a serem devidamente o quê? Partilhados. Eu só posso partilhar depois de saber efetivamente quais são os créditos a serem partilhados, já descontando-se os valores devidos pelo de cujos, De cujos é o nome utilizado pela doutrina para se referir ao falecido. Então, quando ocorre a morte de uma das partes, esse processo ele é imediatamente suspenso até que as partes providenciem a devida habilitação no processo. Tudo bem? E a habilitação ela pode ocorrer basicamente de duas formas. Primeiro, pelo espólio, quando já é aberto o inventário, se dar início ao inventário devidamente, o juiz nomeia o inventariante, e com essa decisão de nomeação, eu vou habilitar o inventariante dentro deste processo. Ou,
na ausência de ter deixado bens, e você fala, professor, mas como que eu sei quando não deixou bens? Em via de regra, quando se faz a própria declaração de óbito, né, é questionado a família se ele possuía bens, tá? Ele informa lá, falou, não tinha bens não, só tinha filhos. Filhos ele tinha muito, tinha uns 10, mas bens ele não tinha não. Ah, ok, então que deixou tantos filhos, fulano, ciclano, tal, e que não possuía bens. Não existem bens a serem declarados. Legal. Então, quando não houver bens, os próprios sucessores poderão se habilitar no processo. Quer ver um exemplo? Aconteceu conosco aqui no escritório. Nós entramos com um processo, vou nomear aqui hipoteticamente o nome de João, tá? Nós entramos com um processo do seu João. O seu João, ele tinha uma doença diabetes, ok? Era hipertenso e tinha diabetes. Olha só, no grupo de risco, né? Infelizmente acabou falecendo antes desse Covid. Mas enfim, ele era hipertenso, tinha diabetes. E aí houve uma complicação lá por conta da sua diabetes e ele teve que amputar um dedo, ok? Quando ele entrou com esse processo de urgência e emergência, na verdade ele deu uma entrada dentro da Unimed, ele tinha um plano de saúde, Unimed, a Unimed se negou, olha só, situação de urgência e emergência, a Unimed se negou em cobrir os danos dessa cirurgia. Tranquilos? E aí a família veio até nós, falou, a gente tem como fazer alguma coisa? Eu falei, tem, nós podemos entrar com ação, pedir uma liminar. Mas quanto tempo demora? Eu falei, pessoal, é algo urgente, pode demorar até 48 horas, nós podemos despachar. Eu falei, mas era opção para agora à tarde. Eu falei, olha, eu posso entrar com o processo, mas não dou garantia se eu consigo esse despacho até agora à tarde. Eles, mas tem alguma outra saída? Eu falei, a outra saída é vocês pagarem essa despesa e posteriormente nós ingressarmos com ação de ressarcimento. Ou não, então nós vamos pagar, depois nós entramos com ação. Beleza. Pagaram as despesas da cirurgia, lá do seu João, mas o estado clínico dele evoluiu negativamente. E além de amputar o dedo, tiveram que amputar a perna do seu João. Olha que dó. E aí amputaram a perna do seu João, obviamente a Unimed também se negou a realizar, e depois então o seu João, né, juntamente com sua esposa, trouxeram esses documentos para nós aqui, nós ingressamos com ação contra a Unimed, pedindo ali o ressarcimento de todos esses danos, inclusive pedindo um dano moral pela injusta negativa, né, quando mais precisa, a Unimed se negou em realizar o serviço. Nós ingressamos com a ação contra a Unimed, em nome do seu João, tudo certinho, tal, pedindo indenização, pedindo dano moral. E aí, inclusive, esse processo foi bem, achei ele muito interessante, porque o juiz era um processo lá de Alta Floresta. E o juiz lá, ele sensibilizou muito com a situação, inclusive fiz questão de juntar fotografias, né, sobre os danos, né, a amputação da perna e assim por diante. E foi um caso que o juiz ele condenou, óbvio que o tribunal reduziu, mas senti muita compaixão do magistrado desse caso, que ele condenou a Unimed em R$80 mil de danos morais. R$80 mil, que eu achei extremamente justo pela baita sacanagem da empresa com o caso concreto. Lógico que resolveu hoje, já pagou tudo e tal, mas realmente na época foi isso. Enfim, e aí o que acontece é o seguinte, no curso do processo, o juiz deu a decisão, deu lá a determinação de indenização de todos os danos materiais, bem como esse dano moral, R$80 mil. Liguei, o senhor João ficou muito feliz da vida e tal, mas no curso do processo, infelizmente, o senhor João teve outras complicações, desenvolveu uma depressão muito grande, muito profunda, e ele acabou vindo a falecer, infelizmente, né? Ele era um alemãozão grande, forte, e ele se viu obrigado a depender dos outros para realizar atos. E aí ele, né, imaginem vocês, né, a situação, e ele começou a ficar muito triste, desanimado, desamparado, era um homem muito ativo, e do dia para a noite ter que ficar deitado em casa, né? Então, infelizmente, aí ele veio a óbito. E aí, no curso do processo, né, a família veio, nos procurou, né, fui, inclusive participei do velório. A família falou, e aí, doutor, e agora? Como é que nós vamos fazer com aquele processo, né? Isso meses depois, né?
Falei, bom, pessoal, que nós, obviamente, primeiro já informei o falecimento, pedi a suspensão do processo, e agora isso vou aguardar, né, vocês se recuperarem para nós conversarmos e ver como é que vai fazer com a demanda. E aí nós decidimos, aí, obviamente, questionei, o seu João deixou bens? Tinha patrimônio? Tinha casa? Tinha apartamento? Tinha terrenos? Não, Ed. Os bens que tinha em vida mesmo já foi dividido entre os herdeiros, já foi tirando, não tinha mais nada no nome dele. Ah, então não tinha bens. Não. Então, em vez de nós ingressarmos com o inventário para ocorrer a habilitação, né, do inventariante, eu vou habilitar os herdeiros, que no caso eram 3 filhas. Eu habilitei direto no processo as 3 filhas. Vocês entenderam? Coloquei lá Maria, Carol e Joana. Elas como herdeiras legítimas do senhor João, haja vista que este não deixou bens a inventariar. Entenderam? Se ele tivesse deixado bens a inventariar, o correto seria o quê? O espólio ser representado por o inventariante. Tudo bem? Inclusive, sobre isso, eu trouxe um julgado aqui para vocês que já vou mostrar daqui a pouco. Observação. As ações que versam sobre direitos intransmissíveis, direitos que versam de cunho personalíssimo, a ação nesta situação deverá ser julgada extinta. Exemplo, entro com o processo da dona Maria contra o seu João. Ela quer um divórcio. Eles não possuem bens a partilhar, não possuem filhos menores, todos os filhos já são maiores, enfim, ela só quer o divórcio. Ela se apaixonou de novo e ela quer se casar novamente. Pode? Pode. Deve, né, dona Maria? Vida que segue. E aí, só que para ela fazer isso, ela precisa do divórcio. E ela vem no seu escritório e fala, doutora, eu quero divórcio, eu quero casar novamente agora. Vamos entrar com a ação de divórcio, dona Maria, contra o seu João. O seu João é devidamente citado, ok? Informa que também tem interesse no divórcio, mas existe todo o trâmite, toda a burocracia judiciária, ok? E neste curso de tempo, o seu João, infelizmente, vem a óbito. Pergunta que vos faço: é necessário que algum herdeiro assuma este processo para prosseguir? Não, não é necessário. Por quê, pessoal? Primeiro, o estado civil da dona Maria, que ela queria que alterasse, alterou. Ela agora, de casada, passa a ser viúva. E o estado civil do seu João extinguiu. Por quê? O estado civil é direito à personalidade. E a personalidade, quando a pessoa falece, o que acontece com ela? Ela é extinta. Né? Se extingue a personalidade. Ressalvados hipóteses legais, lá do artigo 11 do Código Civil, em que a honra da pessoa, muito embora ela tenha falecido, poderá ser defendido pelos seus herdeiros. Tudo bem? Então, decida aqui começar a falar mal de um falecido, denigrir a sua imagem, denigrir a sua honra e boa fama. Pode o seu filho, pode o seu neto, o seu tataraneto, ingressar com a ação pedindo reparação por danos morais. Tudo bem? Tranquilos? Essa é uma situação excepcional. Mas neste exemplo aqui da ação de separação ou de divórcio, ocorreu o falecimento, automaticamente essa ação deverá ser julgada extinta. E está lá no artigo 485, tá? 485 do CPC, se eu não me engano, inciso 9 ou inciso 10. Fala que o juiz vai julgar extinto sem resolução do mérito, quando a ação versar sobre direito personalíssimo e uma das partes falecer. Olha aqui que eu falei para vocês sobre a necessidade de haver inventário quando existem bens a ser partilhados. Olha lá, cumprimento de sentença, falecimento do exequente, habilitação dos herdeiros indeferida. Então, olha só, esse exemplo que eu fiz lá com a Unimed, aqui não deu certo. Ó. Tem que ter, no caso lá, habilitei as herdeiras direto. Aqui não deu certo. Por quê? Olha lá. A certidão de óbito informa que o exequente deixou bens a inventariar. Se deixou bens a inventariar, o que tem que ser feito? Perfeito. Inventário. Tem que ser feita a partilha de bens. Isso mesmo, Gilmar. Tem que ser feita a partilha. Então, olha lá o que o item 2 ali nos fala. Olha lá. Constata-se que há bens a inventariar. Por essa razão, não é possível a sucessão direta dos sucessores por enquanto.
por cautela, deve-se reconhecer a preferência da sucessão processual pelo espólio. Por quê? Porque isso terá que ser habilitado dentro do processo de inventário, até que haja a partilha dos bens, salvo se a parte falecida não houver deixado bens procedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Esse é o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. Mas a regra é a mesma, né? Até porque o precedente é do STJ. Tudo bem? Entenderam? Se não deixou bens a inventariar, posso realizar a habilitação diretamente nos autos. O senhor era uma trabalhista, pode habilitar. O senhor era uma ação de cobrança, pode habilitar. O senhor era uma ação de execução, pode habilitar. O professor deixou bens, inventário. Tem que realizar o ingresso do inventário com a nomeação do inventariante, com a decisão de nomeação. Este inventariante vai habilitar, então, um crédito, né? Vai habilitar ali dentro do processo a questão para realizar a devida partilha com os herdeiros. Beleza? Tranquilos? Da sucessão dos procuradores, já indo para a parte final, aí, artigo 111 e artigo 112. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Pessoal, então, primeiramente, quem está revogando o mandato, quem está revogando a procuração, né, nós já falamos sobre mandato, falamos sobre procuração em aulas anteriores, é a parte. Somente pode revogar quem concedeu. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, este ato de revogação tem que ser realizado pela parte. Imaginando que o seu Moisés contrata o Fernando como seu advogado. E por uma situação de foro íntimo, pouco importa qual seja, não precisa ter uma fundamentação, uma justificativa. Simplesmente ele não quer mais que o Fernando seja advogado. E ele decida transferir esse poder para um outro advogado. Ele pode? Pode. Professor, mas como que ele faz isso? Eu aconselho muitos doutrinadores, inclusive o próprio professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele traz ali na sua obra, né, juntamente com o Dr. Misael Montenegro, que a simples juntada de nova procuração dos autos já considera a revogação do ato anterior. Mas eu não, hipótese alguma, aconselho vocês que façam isso. Tudo bem? Por quê? Porque você poderá responder uma infração ética perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tudo bem? Então, professor, tem outro advogado, o colega não quer, o meu cliente não quer mais ele como advogado. O que eu devo fazer? Você vai notificar o advogado revogando os poderes anteriormente conferidos. Olha, a partir de hoje o senhor não é mais advogado do fulano de tal. Ok? Após a realização dessa notificação, que pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, desde que devidamente comprovado, né? Obviamente, sempre, quando ocorrem situações como essa, sempre peço que faça por escrito, por carta, por correios, né? Ou e-mail, WhatsApp, mas que fique uma prova documental, uma prova gravada. E aí sim você vai anexar aos autos a nova procuração e a notificação devidamente revogando os poderes do advogado anterior. Tá? Para quê, professor? Por que isso? Para você evitar, primeiro, um ato deselegante com outro colega, né? Então não façam isso. Segundo, além de ser deselegante, é um ato que cabe, sem sombra de dúvidas, uma denúncia no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tá? Então pode aí sofrer um processo administrativo por bobeira. Beleza? Tranquilos? Professor, e se eu não revoguei os poderes do meu advogado, em via de regra, o que eu tenho que fazer? Se eu revoguei, significa que eu já tenho um novo advogado. Mas eu fui contratar esse novo advogado e ele não quer assumir o meu processo. E agora? E agora significa que você tem 15 dias para você correr atrás de outro advogado. Se o novo advogado não entrar no processo dentro do prazo de 15 dias, vai se aplicar as regras lá do artigo 76, que nós já estudamos. Se a providência couber ao autor, vai ocorrer extinção do processo. Se a providência couber ao réu, vai se aplicar a revelia. Se a providência couber ao terceiro e ele tiver interesse do lado do autor,
ele vai ser excluído. Se ele estiver do lado do réu, vai ser decretada a sua revelia. Tudo bem? Então é algo seríssimo, seríssimo. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Artigo 112, último artigo, finalizando a nossa aula de hoje, tá? Artigo 112, o advogado poderá renunciar. Mudou. O artigo 111 fala que é a parte que vai revogar. Aqui nós estamos falando que é o advogado. Professor, o advogado revoga? Não. O advogado renuncia, porque ele recebeu os poderes, ele não quer mais permanecer com esses poderes. Então, ele vai renunciar, ele vai afastar de si todos aqueles poderes anteriormente conferidos pela procuração, pelo mandato. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, também sem justo motivo, sem justificativa. Ele não precisa, porque eu briguei, porque não. Motivos de foro íntimo. Ele não precisa deixar isso, explicar isso para o juiz, tudo bem? Provendo, na forma prevista neste código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Então, veja, não quero mais advogar para o seu João. Posso? Posso. Como vou fazer isso? Vou notificar o seu João que estou renunciando os poderes anteriormente conferidos a mim. Não quero mais patrocinar esta causa. Ok? Olha lá, o Fernando. Em ambos os casos, quando já pagos os honorários e não tendo sido realizados todos os atos, como se resolve? Fernando, acontece muito. Acontece muito situações como essa por uma briga entre o advogado e a parte, o advogado não quer mais atuar, ou a parte não quer mais o colega. E aí, como é que funciona? Funciona que em autos apartados, em um outro processo, poderá ser questionado em ação de indenização ou ação de perdas e danos. Então vamos supor que estou renunciando, mas eu recebi para ficar até o final do processo. A parte que se sente lesada poderá ingressar com o processo pedindo perdas e danos e pedindo para o juiz o quê? A reparação, o reembolso dos valores pelo serviço não prestado. E aí o juiz ele vai então precificar os serviços realizados até então. Olha, realizou até isso, entendo que pelo valor pago isso significa 2/3, então o advogado deverá reembolsar a parte em 1/3 do valor recebido. Tá? Mas isso não vai ser dentro desse processo, vai ser em um outro processo, uma outra demanda. Tá bom? Tranquilos? Só que o advogado, quando ele renuncia, tem algumas regras aqui, pessoal, que precisam ser resolvidas. Primeira, durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que seja necessário para evitar prejuízo. Então, é o seguinte, pessoal, 10 dias seguintes, lembrando, nós já falamos isso, mas deixando claro, artigo 219 do Código de Processo Civil, todos os prazos do processo são em dias úteis. Tudo bem? Artigo 219, todos os prazos são em dias úteis. Significa que o advogado ficará responsável pelos próximos 10 dias úteis do processo. Por quê? Porque até a parte encontrar um outro advogado. Pessoal, relação advogado e cliente é igual a relação médico e cliente. É uma relação de confiança. Eu não posso simplesmente falar, não, procura outro advogado, se vira, você tem 1 dia, 2 dias. Não, vou ter que ir atrás de outro advogado, vou conversar, vou ver se ele tem um conhecimento, se ele é especialista, se ele me transmitiu a confiança necessária para assumir esse processo e assim por diante. Então, nada mais do que justo para que esse prazo seja um prazo razoável, um prazo de 10 dias. Tá bom? Parágrafo 2º. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. É o exemplo aqui do escritório. Aqui no escritório, na nossa procuração, nós somos em 5 advogados, depende de algumas procurações, 4 ou 5. Imaginando-se que eu, amanhã ou depois, passo no concurso público para magistrado e decido sair do escritório. Nesta situação, eu vou pedir a renúncia dos processos, mas eu não preciso realizar a comunicação ao cliente. Por quê? Porque o cliente continuará sendo assistido por outros advogados.
Tudo bem? Então, simplesmente vou comunicar o juízo para que ocorra a exclusão do meu nome dentro do processo, muito embora o cliente não tenha sido comunicado. Por quê? Porque existem outros advogados defendendo os seus interesses dentro deste processo. A renúncia também é um ato unilateral, o advogado pode realizar ele sem que o cliente concorde, né? É uma decisão dele. E este prazo de 10 dias, pessoal, não é do momento da notificação ao cliente. Esse prazo de 10 dias é do momento em que eu realizo o protocolo no processo. Porque às vezes eu notifico o cliente hoje, mas levo 10, 15, 20 dias para juntar isso no processo. E aí, já está valendo? Ele que se vira? Negativo. É de quando o senhor protocolou esta renúncia nos autos. É de quando o juízo tomou conhecimento. Tá? Então, por exemplo, nesses 10 dias, olha só o que acontece muito. Olha o que acontece muito. Vou falar para vocês aqui. Ainda falta 6 minutos, dá tempo de eu falar isso. Olha o que acontece muito na prática. Estou advogando aqui, tá? Estou com um processo aqui, hipoteticamente, tá lá, estou com um processo, fiz um monte de coisa, trabalhei um monte, combinei lá um valor de 20 mil com o cliente me deu 2 mil e sumiu. Sumiu, não me pagou mais nada, estou trabalhando, audiência, recurso. E aí, num belo dia, fico pé da vida, falo, cara, quer saber? Não vou mais trabalhar com esse cara. Azar é dele, ele que se vire. E abandono o processo. E aí, professor? E aí que neste momento, na hora que o colega faz isso, esse abandono, ele está assumindo um ônus violento, uma responsabilidade violenta. Por quê? Porque todos os atos que ele faz ou deixa de fazer no processo, ele responde por perdas e danos. E aí ele fala, mas doutor, eu não recebi nada, estou trabalhando de graça. Doutor, o senhor está trabalhando de graça porque quer. Se o senhor não tem mais interesse em atuar no processo, então o senhor renuncie. O senhor não pode deixar de não trabalhar. Vocês estão entendendo? Acontece muito isso, do colega querer abandonar o processo porque não recebeu. Ele não pode fazer isso. Ele vai ser responsabilizado lá na OAB por conta disso. Ele pode, inclusive, esse cliente que lhe trouxe um prejuízo, né, que não lhe pagou, poderá acionar ele judicialmente e pedir perdas e danos. Olha só, o cara não pagou ele e o advogado ainda vai ter que dar dinheiro para ele. Professor, mas que absurdo isso. Não é absurdo, o advogado não está seguindo a regra do jogo. É muito simples, renuncia, notifica o cliente, manda um e-mail, manda um WhatsApp, informa no processo. Agora, ele abandonar o processo, meu amigo, me perdoe, ele está extremamente errado. Extremamente errado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, como é que funciona? Nesses 10 dias úteis, ele continua responsável pelo processo. E aí é o que traz mais amargura para alguns colegas. Fala, pô, o cara não me pagou, juntei a renúncia e nesse intervalo o juiz deu uma decisão. Puta merda, vou ter que recorrer de algo que eu não recebi. Acontece. Quer ver o que acontece? Aconteceu isso comigo ontem. Aconteceu isso comigo ontem. Um processo meu lá de União do Sul, de Cláudia, o cliente acabou, não pagou, enfim, eu entendi que está passando por uma situação financeira apertada. E aí, detalhe, o débito já faz mais de ano, tá? Mas aí o juiz deu uma sentença desfavorável, fiz o recurso igual. Por quê? Tenho responsabilidade com o processo. Se não estou contente, que eu renuncie. Nesse caso específico, não renunciei porque não quis. Então, meu amigo, trabalha. Trabalha. Entenderam? Não pode o colega querer abandonar o processo e deixar Deus dará. Não é assim que a bandinha toca. E aí eu coloquei alguns julgados aqui para vocês sobre o exemplo. Olha lá, julgado aqui do STJ. Tá? O ministro lá do STJ. Olha só vou ler o item 2 aqui, tá? Depois vocês vão ter esses slides, vocês vão ler com calma. Item 2. Diante da inexistência de advogado cadastrado nos autos para representação processual do agravante, em virtude de renúncia ao mandato após a interposição do agravo interno, não pode ser conhecido o recurso por ausência de pressuposto processual.
Agravo interno, item 3, agravo interno não conhecido, com previsão no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1. O que aconteceu? Renunciei lá em grau recursal. A parte tinha um prazo para constituir um novo advogado. Não constituiu. O tribunal mandou intimar a parte pessoalmente para apresentar novo advogado. Quietou-se inerte. Olha lá, item 1, ó. Após a devida intimação, o município quietou-se inerte em constituir novo advogado, novo procurador. Pessoal, é aquilo que eu já disse para vocês. Advogado, o tribunal, o juiz não é babá das partes. Intimou, não manifestou, meu amigo? Tchau. O juiz não tem que ficar pegando no colo e minando. Você tem que ter responsabilidade, você sabe da responsabilidade do processo. Então, se você não constituiu um novo advogado, mesmo sabendo que deveria fazer, tchau, obrigado. Nessa situação aqui, o recurso não foi reconhecido. Tranquilos? Pessoal, era isso que eu havia preparado para vocês hoje. Agradeço a todos pela paciência. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. E tamo junto, viu? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí ou depois me chama no WhatsApp. Alguma dúvida? Deixa eu abrir meu áudio aqui. Não? Não, professor. Da minha parte, não, tranquilo. Obrigada. Ô, seu Vilmar, fala aí. Tem que ativar o seu áudio. Prova. Só uma pergunta. Oi, seu Moisés. Essa questão aí desse prazo aí, da última apresentação que o senhor fez aí, 10 dias. ela vale para outras esferas também, né? Não é só para... Não, sim, a ideia aqui é a mesma. A regra aqui é a mesma. O prazo é o mesmo. Seu Vilmar, meu deputado. Prova. Prova depois eu mando para vocês lá. Eu nem lembro mais o que eu fiz. Eu vou mandar para vocês os principais tópicos. Tá bom, obrigada. Obrigado, professor. Tudo bom, professor? Galera, um abraço. Ótima semana. Tchau.